Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. O tema de hoje é Taylorismo e Fordismo. Meu nome é Adilson Moreira, sociólogo e educador. Eu estou aqui para simplificar para você o tema. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, que é isso que você quer, conteúdo. Gente, o Taylorismo e o Fordismo são duas técnicas, ou melhor dizendo, uma técnica que ajudou o Fordismo, né, o Henry Ford, a revolucionar a produção industrial no mundo. O Taylorismo foi algo criado por um indivíduo chamado Frederick Winslow Taylor, né? Engenheiro mecânico, nascido em 1856 e viveu até 1915. O Frederick Taylor, ele viveu no contexto da segunda metade do século XIX. Então ele estava acompanhando todas as mudanças provenientes da segunda revolução industrial, tá bom? Aquele processo de transformação, a Europa do século XIX, a euforia científica, as novas descobertas, e ele presenciou o crescimento da industrialização, tá bom? Nesse contexto de crescimento da indústria, ele então começou a adotar técnicas de racionalização dentro do espaço da produção para melhorar a capacidade produtiva, para aumentar os lucros, né, para aumentar a capacidade de produção. Então ele iniciou um processo de controle rígido da produção. Na realidade, a gente tem que considerar dois elementos: ciência se desenvolvendo e indústria a pleno vapor. O Taylorismo significa aplicar elementos científicos dentro do elemento da produção, dentro da indústria. Em parte vai ocorrer um abandono dos elementos baseados em experiências anteriores e agora a adoção de métodos científicos. Afinal de contas, os especialistas dizem, pessoal, que a união, o casamento, um dos grandes casamentos da história foi com a ciência e o capitalismo. Ciência e capitalismo. Esse casamento deu certo. Não se sabe se o capitalismo ajudou no desenvolvimento da ciência, isso é uma polêmica, ou se a ciência ajuda no desenvolvimento do capitalismo. O certo é que foi um casamento perfeito e eles começaram a se desenvolver, tá bom? Então o Taylorismo, em parte, foi o desenvolvimento de uma área do conhecimento científico fundamentado em normas e funções que visavam organizar o espaço produtivo, tá bom? Nós temos aí em cima o Taylor, né? E na segunda figura, na segunda imagem, um controle sobre o processo produtivo, né? O trabalhador sendo aí de certa forma vigiado, anotado, né? Todas as suas técnicas de produção. Bom, o Taylorismo significou estratégias gerenciais fundamentadas em um rigoroso controle de tempo, tá bom? E de movimentos na especialização das atividades e na remuneração do desempenho. A partir de agora era observar o trabalhador, identificar nesse trabalhador quais são os movimentos que mais funcionam, produtividade, etc., para tornar aquilo parâmetro, modelo para os demais trabalhadores. Aí há de se considerar que o trabalhador ele vai atuar de forma pressionada, mas estimulados por bons rendimentos, para que ele possa tornar a produtividade dele mais efetiva. E uma das coisas que marcam muito o Taylorismo é a separação entre planejamento e execução das atividades, tá bom? Essa questão gerencial passa a ser separada e a prática, que são as atividades, começam a ser mais controladas. Um exemplo disso enorme está no Tempos Modernos do Charles Chaplin, como demonstra a figura aí, onde você tem indivíduos com tarefas específicas na produção, tá bom? Essa imagem aí acima que mostra essa linha de montagem, essa correia de produção, ela é emblemática. Para você que não assistiu ainda, recomendo para você, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, para você ter um acesso direto ao filme Tempos Modernos. E nessa cena, o capitalista, o gerente, aumenta cada vez mais o ritmo da produção. E cada um executa uma tarefa apenas na produção. É a famosa especialização do trabalho. Fique atento, tema de prova muito corriqueiro, você tem que entender esse domínio. E na figura de baixo você tem aí uma fábrica, né?
com diversas pessoas aplicando esses elementos no trabalho. Bom, lembre-se, objetivo do Taylorismo, tá? Aumento da produtividade por meio de mecanismos que permitam às administrações controlar e intensificar o ritmo e assim aumentar o lucro dos donos dos meios de produção. Objetivo do Taylorismo. Por isso é chamado de racionalização da produção. Alguns vão chamar, inclusive, de métodos de produção científica, né? A levar a ciência para aumentar a produção desses indivíduos. 5 princípios do Taylorismo que você deve, meu caro aluno, levar em consideração. Vamos lá. Metodologia científica testada, tá bom? Quando ele aplica na fábrica, é porque já houve toda uma observação e uma etapa para poder se chegar a esse resultado. Seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores. O Taylorismo, depois o Fordismo, começa a ser o ápice da expropriação da classe trabalhadora, porque retira do trabalhador a capacidade, o domínio técnico de produção e passa para os elementos gerenciais. Então você pode trocar o trabalhador várias vezes, apenas treinando esse trabalhador, e ele vai se encaixar de novo no método produtivo, tá bom? Supervisão contínua do trabalho. Aí você tem gerentes que estimula, que pune, tá bom? O trabalhador é constantemente vigiado nesse sistema e ele acaba produzindo cada vez mais. Execução disciplinada das tarefas, de modo a evitar desperdício, tá bom? É a maximização da produção. E o fracionamento do trabalho, que é a especialização. O indivíduo vai ficar fixo no lugar, como demonstra essa imagem aí em cima, ó, de uma fábrica, tá bom? Cada um no seu espaço, com funções definidas, e aí o indivíduo vai aprimorando apenas uma técnica produtiva, tá? Apenas um movimento, apenas um modelo, e aumenta a produtividade cada vez mais. Isso torna o indivíduo, de certa forma, descartável, porque ele acaba não compreendendo as outras etapas da produção, e quando vier outro vai ser treinado para ocupar esse espaço. Vamos revisar. Revisão aí geral nesse aspecto, né? O Taylorismo, então, significa uma administração científica do trabalho, tá bom? É uma organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa, controle de tempo e redução de movimentos. E o objetivo final, obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo nas atividades, tá bom? Então, o Taylor coloca esse parte. A parte boa do método de Taylor, olha, é para justamente aqueles que acham que a sociologia